Texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Nós vamos ler dos versos 26 ao 40, e eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mesmo assentados, tá bom? Diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando na sua carruagem vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías e perguntou: O senhor entende o que está lendo? Este respondeu: Como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar de sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique, a quem se refere o profeta Isaías? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto e seguindo viagem evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavras do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco como falou a estes servos do passado. Amém? Quem aqui já ouviu falar sobre a faixa de Gaza? Já ouviu falar? Acho que quase todos nós, né? Faixa de Gaza, a região de Gaza, tem se falado muito e não é de hoje. Se fala disso na década de 90, na década de 80, mas agora de novo, por conta dos movimentos do Hamas, né? Eu creio que a maioria de nós já ouviu falar, basta ligar a televisão ou acessar a internet que a gente vai ver algo do tipo. A faixa de Gaza é um território palestino de 40 e poucos quilômetros por 12 de largura, é bem curtinho. E ele fica na costa do Mar Mediterrâneo, na costa oriental, e ele faz fronteira com Israel e com o Egito, e dá passagem ao continente africano. A passagem do continente asiático para o continente africano passa ali pela faixa de Gaza, e ali vivem 2,4 milhões de habitantes. A população é uma população considerável, né? Considerável. Há muitos anos, essa região geográfica, territorial, passa por muito sofrimento, essa terra que hoje ali é dos palestinos, e muita dor. Tanto em Israel como na faixa de Gaza, nós temos famílias que perderam muitas pessoas amadas, que estão sofrendo. Ali, israelenses e palestinos têm vivido num contexto de ódio que só é alimentado cada vez mais, senso de injustiça, cada lado acha que está sendo injustiçado. Ali existe violência, existe desespero, existe desesperança, existem crianças órfãs, crianças que não estão sendo formadas, existe a luta pela sobrevivência, o medo e a vontade de aniquilar o outro. Então os palestinos querem aniquilar o povo de Israel, e o povo de Israel quer, ou o governo de Israel quer aniquilar o povo ali palestino. E as opções para uma família normal,
que vive na faixa de Gaza são duas: ou a pessoa vai lutar pela sobrevivência, ou essa família vai tentar fugir. E nos últimos meses, desde 7 de outubro do ano passado, quando teve aquele atentado terrorista contra Israel, tem muitas famílias tentando deixar Gaza em levas pelo Egito e negociações internacionais para viabilizarem essa saída. Diante de tanto ódio que a gente vê, e não é um ódio de agora, mas é um ódio que já vem de muitas décadas, diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, nós, cristãos evangélicos, do lado de cada mundo, somos tentados a pensar que tal situação não tem resolução, que a situação do Oriente Médio não tem jeito, que vai ser uma guerra eterna, porque todos os caminhos humanos já foram tentados para tentar resolver esses problemas, e as cicatrizes, elas são muito profundas, afetam os filhos mortos, os netos, não tem jeito. A esse lugar, ele é chamado de deserto. É um lugar de impotência, é um lugar onde a morte, o ódio só aumenta, o senso de injustiça só aumenta, a fome, a sede, a vida precária, há perigos, incertezas e sequidão. Agora, a boa notícia do Evangelho que eu quero trazer nessa tarde é que para situações como essa, a boa notícia para essas situações é que Jesus frequentou desertos. Jesus, enquanto esteve entre nós, e os seus discípulos e discípulas, frequentou desertos geográficos e também desertos de alma. Jesus ia para lugares improváveis, de soluções improváveis. Jesus apresentava um novo e vivo caminho para situações que pareciam que não tinha jeito, como essa situação hoje na faixa de Gaza. Jesus, ele não andava em barcos imperiais, em palácios suntuosos, ele andava no meio do povo, de um povo que tinha problemas concretos, de um povo que passava por grande dificuldade e lidava com a miséria humana. E a presença de Jesus nas pessoas, em meio ao deserto, eu gosto de imaginar como o cacto. O cacto é essa planta que pode ser vista no deserto que fica entre Jerusalém e Gaza. Ele é uma planta que passa anos, meses, anos sem água, e aí tem a chuva, e quando vem a chuva, rapidamente ele consegue ter a vida, e aí nos lados dele começam a sair flores belíssimas, indicando que ele está vivo, com a casca grossa, mas ele está vivo mesmo num deserto. Então essa noção do cacto é a noção de um crente que passa por um momento de deserto, ou enfrenta uma situação de deserto, mas que é persistente. Pois bem, foi para essa faixa de Gaza que o anjo do Senhor enviou Filipe, o diácono. O diácono ia para Gaza, de Jerusalém a Gaza, e o anjo fez questão de dizer: olha, é uma região de deserto. E essa história ela é impressionante, porque Jesus, agora não é ele que foi, porque Jesus já tinha morrido e ressuscitado, mas era o discípulo dele, o diácono, que foi para Gaza. Ele foi para o deserto, e o que aconteceu ali foi impressionante. Primeiro, porque foi o Espírito Santo que mandou ele para o deserto. Foi o Espírito Santo que mandou ele, através do anjo. Segundo, porque mostra o poder de Deus quando um diácono se coloca nas mãos do Senhor. Quando um diácono e uma diaconisa se colocam nas mãos do Senhor, coisas maravilhosas acontecem. E terceiro, porque mostra que é possível ter vida no deserto. Então vamos estudar um pouco essa passagem e ver o que ela pode trazer de bênção para nós, tá? Junto com Estevão, Filipe foi um dos 7 homens cheios do Espírito Santo e bons, que foi escolhido por Deus para ser diácono da igreja. O papel dele era cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Mas Filipe era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e nessa passagem ele não vai cuidar de órfão, nem de viúva, nem de estrangeiro. Ele vai proclamar o Evangelho. É um diácono que vai proclamar o Evangelho. É um diácono que batiza. É um diácono que batiza nessa passagem. É Filipe, amigo
de Estevão, né? E quem envia Filipe é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o personagem principal, porque o Espírito Santo olhou para o deserto da humanidade, para a dor, e ele falou assim: eu quero ir lá. E você, igreja, vai lá. Filipe já tinha sido muito bem sucedido na Samaria. A Samaria era um povo, ao olhar do judeu, promíscuo, porque durante o exílio eles se misturaram com outros povos. Eles até fisicamente não eram tão parecidos com os judeus de Jerusalém. Então o pessoal já tinha preconceito com a Samaria, já não queria ir para Samaria. Mas quando Jesus morre e o Espírito Santo é derramado, ele fala: agora vocês vão para a Judeia, Galileia, Samaria e até os confins da terra. Filipe tinha ido para Samaria e tinha dado muitos frutos lá. Filipe tinha ido para Samaria e agora Deus falou: vai para Gaza. Gaza, a porta do continente africano. Como o evangelho chegou à África? Segundo as Sagradas Escrituras, com este homem que foi transformado por Jesus, porque Filipe obedeceu à voz de Deus e foi para o deserto. Então o primeiro ponto aqui é: siga sempre a direção do Espírito Santo. Siga sempre na sua vida a direção do Espírito Santo. Faz sentido, Rocha, jogar semente no deserto? Faz sentido semear no deserto? Nenhum, né? Nenhum sentido. Mas o Espírito Santo falou: Filipe, vai para o deserto. Filipe então obedece ao Espírito Santo. Ele não fica parado na Samaria nem na Judeia. E ele vai. E aí ele chega à região de Gaza. Por quê? Porque ele confia na direção do Espírito Santo. E essa palavra para nós ela é importante. Se você quer encontrar alegria e ter histórias para contar, de vitórias que vêm de Deus, e quer encontrar o equilíbrio da tua alma, conecte com o Senhor e obedeça a voz do Espírito Santo. Tem a história de um pequeno pássaro, que ele acabou de deixar o ninho. Ele estava muito nervoso, cercado por um vasto céu azul, e a mãe dele, desse pássaro pequeno, estava cantando, e dizendo assim: voe mais alto, com a melodia dela: vem meu filho, voe mais alto. Mas esse pássaro, ele tinha acabado de sair do ninho, ele estava inseguro, ele hesita, porque a altura assusta ele, assusta o pequeno pássaro, e ele está voando daquele jeito ainda desengonçado, e ele escuta então o vento, as árvores balançando, outros pássaros cantando, e no meio de tudo isso ele escuta a voz da mãe: vem meu filho, voe mais alto. E tem o barulho do vento, e a árvore balançando, e os outros pintinhos, os passarinhos piando, e ele escuta: vem meu filho. E aí, com um profundo suspiro, ele decide, ele toma coragem, e ele confia na voz da mãe. Ele bate as asas, e ele começa a voar mais alto. E à medida que ele vai subindo mais junto com a mãe dele, ele começa a olhar a beleza dos campos verdejantes, ele começa a ver os rios cintilantes, e ele começa a conhecer outros pássaros, que até então ele não conhecia, porque até então ele estava seguro na zona de conforto, mas aquele pequeno pássaro falou: eu vou ouvir a voz da minha mãe, ainda que eu não me sinta preparado, e ele lançou-se ao alto, mesmo correndo o risco de cair de lá e morrer, porque ele ouviu a mãe. E quando ele chega lá, ele vê a beleza da criação do Senhor. Ouvir a voz de Deus é andar por pastos verdejantes. Ouvir e obedecer a voz de Deus é conhecer o mundo por uma outra perspectiva. Ouvir e obedecer a voz de Deus é ter coragem e crescer. Cada pequena vitória que a gente tem, a gente cresce. No início da minha vida, eu tinha muito medo de dirigir longas estradas assim, né? Dirigir na cidade, mas eu tinha medo de sozinho, com os outros não, mas sozinho eu tinha medo. E aí começaram a surgir algumas oportunidades de servir a Deus em lugares mais longe. E eu me sentia esse pássaro pequeno. Eu não sei, eu tenho medo, eu vou pegar uma estrada, 200, 300 quilômetros sozinho. Eu ficava assustado.
Mas eu queria ir, meu coração estava muito desejoso de fazer uma viagem missionária, de atender algum campo, mas eu tinha medo, Rocha. E aí eu falava, e vou, não vou, e um dia eu fui, e peguei a estrada e fui. Fiz o primeiro trajeto de 100 quilômetros sozinho, e eu vou dizer, Jesus falou tão poderosamente comigo naquele voo que eu dei, mas tão poderosamente, que não se compara às pequenas viagens que eu fazia da minha casa à padaria, porque eu voei, eu fui. Para mim, para você pode parecer nada, às vezes você não tem dificuldade de viajar sozinho longos quilômetros, mas para mim sim, e quando eu fui, eu chorei, eu dei risada, eu louvei, eu cantei, orei até pelos filhos que eu não tinha na época, eu estava com Deus, e quando eu volto da viagem, eu volto muito mais forte de quem eu era antes, porque se eu conseguir superar esse Golias, eu estou começando a entender o tamanho da força de Deus, e eu começo a andar na confiança do Senhor. Esse voo mais alto, essa ida ao deserto para semear, que não faz sentido nenhum, né? Não faria mais sentido o Felipe estar nos grandes centros, nos holofotes, mas ele foi para o deserto não tem holofote nenhum, inclusive ele nem sabia o que ia encontrar lá, mas ele foi, e ele também viveu uma experiência inigualável, porque ele foi arrebatado. Que mistério é esse, não? Ele foi arrebatado, não que nem Elias, porque ele voltou a atuar nas cidades, mas você já pensou ser arrebatado por Jesus? Por quê? Porque ele obedeceu, porque ele foi, ele teve a coragem de voar mais alto e confiar na palavra do Espírito Santo, e ele obedeceu, e então viveu experiências transformadoras. Assim como Felipe, confie em Deus, mesmo quando parece o caminho incerto, porque a nossa disposição para seguir a direção divina pode nos levar a encontros que mudam vidas. A sua coragem de fazer algo pela fé pode te dar experiências de encontrar pessoas maravilhosas. Viver pela fé é confiar que Deus é bom e que Ele está sustentando. E aí, continua. O que foi essa experiência de Filipe no deserto? Filipe, ele se encontrou com um eunuco etíope, ou seja, da Etiópia, que estava lendo o livro do profeta Isaías. Agora, eu não sei se ele pegou esse livro do profeta Isaías quando ele foi para Jerusalém adorar a Deus, ou se ele já tinha esse livro. Eu não sei o que, porque o etíope foi para Jerusalém para adorar a Deus, então ele já tinha ouvido alguma coisa, mas eu não sei se ele já tinha o livro. O fato é que agora ele tem o livro, os manuscritos, o pergaminho do profeta Isaías, que não era tão comum assim de ter, é que ele era rico, né? Ele cuidava da coroa lá, e aí ele está lendo, mas ele não está entendendo nada, ele não entende as Sagradas Escrituras, e aí ele precisava de um espaço de segurança para ser acolhido, e o Espírito Santo sopra assim para o Filipe: vai andando perto da carruagem. E ele foi andando perto da carruagem. O que você está lendo? O profeta Isaías. Não estou entendendo. Sobe aqui. E aí eles começam a conversar. O Filipe começa a compartilhar a palavra, a semente, no deserto, na faixa de Gaza. Ele começa a compartilhar para o etíope. E aqui começa o evangelho na África. Olha que coisa mais linda. Como que o evangelho entra na África? Pela coragem de um homem que vai lá e comunica no deserto a palavra de Deus. E aí ele vai explicando para o etíope, a gente não sabe o nome dele, sobre as Sagradas Escrituras, vai criando um espaço. O etíope fala: tem alguma coisa que te impede de me batizar? Não. Daí ele fala assim: eu reconheço Jesus como o Senhor da minha vida, né? Vamos ler aqui exatamente o que ele diz, ó. É lícito se você crê de todo o teu coração? Filipe afirma, né? É lícito se você crê de todo o seu coração. E aí ele responde: creio que Jesus é o Filho de Deus. Olha que coisa mais linda. O cidadão confessa Jesus Cristo como Filho de Deus no deserto, amando de um diácono. Não era Pedro, não era Paulo, era o diácono Filipe, um homem cheio do Espírito Santo, um dos 7, e ele batiza. Na IPI do Brasil, diácono e diaconisa não pode batizar,
nesse texto, é o diácono que batiza. Ele espera, ele vê um lugar que tem água, e aí após conversar com Filipe e desejar essa vida com Cristo, o etíope pediu para ser batizado, e a semente no deserto teve fruto, teve vida. E essa vida que foi batizada, e lembra, batismo, a gente aprendeu bastante com o pastor Matias, significa integração no corpo de Cristo. Então agora esse daí, ele era mais um do corpo de Cristo voltando para a Etiópia. Então esse eunuco, ele está então ali, segue o caminho, o texto diz alegre para a Etiópia. E o Filipe, ele é arrebatado. E depois o texto vai dizer que ele aparece de novo em algum lugar. Pastor, o que aconteceu com o Filipe? Não tenho a mínima ideia. Vamos perguntar para Jesus quando a gente for para o céu. Mas ele foi arrebatado. Depois ele aparece de novo. O eunuco segue para a África. E ele segue para a África batizado. O texto diz cheio do Espírito Santo, porque ele recebeu o Espírito Santo. E alegre, porque o Evangelho transcendeu aqui barreiras culturais e geográficas e chegou à África. Se no começo Samaria era um problema, porque eles não pareciam com a gente de Jerusalém, porque eles eram promíscuos, imagina agora a África, um país onde tinha várias divindades estranhas, pois o Evangelho já está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, avançando território para a África, através de um eunuco que conheceu a Jesus no deserto, por uma semente que foi semeada num lugar improvável. Como que é a história da entrada do Evangelho na África? É a história do semeador. O semeador saiu a semear, caminhou por um campo deserto, não havia vida, não havia nada, mas com cuidado, pela fé, depositou as sementes do Evangelho. Uma dessas sementes cai num solo improvável, um solo milagrosamente fértil, porque o deserto não é fértil. Então o agricultor observou algo especial. Essa semente que cai num solo fértil, rapidamente germina, cresce e produz uma colheita abundante, e no coração do eunuco, com a abertura do Espírito Santo, houve vida. Aqueles que escutam o soprar do Espírito Santo, a palavra de Deus no nosso caso, e obedecem, eles então testemunham histórias de vida. O Evangelho, ele não é apenas para ser falado, mas é para ser compartilhado como uma refeição. O encontro entre Filipe e o etíope é um exemplo poderoso de como Deus pode orquestrar a transformação. O etíope, um eunuco, simboliza aqueles que muitas vezes são marginalizados. Está no deserto. Quem que vai até o deserto atrás de alguém? Mas daí, porque o diácono Filipe disse sim, e se aproximou, e compartilhou o Evangelho como se compartilha uma refeição, então ele quebrou barreiras sociais, raciais, e a tradição judaico-cristã deu um passo espetacular para um novo continente, e a inclusão desse homem na comunidade da fé exemplifica a missão da igreja de alcançar todos os povos da terra. Pastor, quais são os desertos que estão próximos a mim? Quais são as regiões que eu falo, não tem mais solução, não tem mais jeito? Jesus andou por desertos, Jesus semeou em desertos, e vidas foram transformadas. Por isso nós deveríamos ser conhecidos como o povo da esperança, o povo que espera com esperança, o povo que não desanima, porque a esperança se renova todas as manhãs. Então eu posso até ir dormir com lágrimas nos olhos, um pouco cansado, um pouco abatido, mas no dia seguinte, de uma forma que eu não consigo explicar, existe um renovo na alma. Eu compartilhei com um presbítero essa semana, eu almocei com ele ontem, porque essa semana, hoje é terça, né? Foi ontem, eu almocei com um presbítero, e eu falei que, é curioso, eu fui para o congresso de pastores, pastoras, missionárias muito cansado, né? Cansado assim fisicamente, né? 3 crianças, irmãos e irmãs, dá trabalho, né, Aziolé? Não dá?
Aí eu estava conversando com meu irmão caçula ontem por telefone pro Rafa, né? Falei, e aí, suas férias de verão, né? Que vai ter férias escolares. Para onde você vai? Falei, Rafa, eu vou para a casa do meu sogro, minha sogra, meu pai e minha madrasta. Falou, é? Falei, meu irmão caçula, né? Para os próximos 5 anos vai ser isso. Sabe por quê? Porque é minha sogra. Ela trata os meus filhos como mãe. Ela dá café da manhã, almoço e janta. Ela lava, ela cuida. Então, por 20 dias, doutor Onésimo, eu não tenho as responsabilidades de pai, assim, sabe? E aí eu e minha esposa, a gente sempre tira uns 2 dias para viajar numa cidadezinha pequenininha, Água de São Pedro, cidadezinha pertinho ali, para ter um momento de namoro, eu e minha esposa, né? Sozinho, para a gente olhar um para o outro, tá junto, e a gente descansa. E eu falei assim, olé, os próximos 5 anos eu acho que minhas férias grandes vão ser sempre na casa do sogro e sogra, porque aqui em Curitiba eu não tenho parente assim sanguíneo, né? Então, acaba sendo um descanso. E aí eu falei, olha, a gente descansa. E eu fui para o congresso cansado, assim, fisicamente falando, né? As atividades de casa, as atividades... Eu sou um marido que ajuda muito em casa, contribuo lá, né? Nos afazeres. E é curioso, porque o congresso em si foi puxado, assim, né? Foi em uma outra cidade, eu fui de carro, então foi longo, parei em Botucatu, fui dirigindo sozinho de Botucatu a São Carlos. Lembra que eu não sabia dirigir no começo? Fui até São Carlos. Jesus falou comigo lá também. E aí, eu fui renovado. Só que não tem razão nenhuma eu ter sido renovado, porque foi uma viagem longa, foi várias... Mas eu voltei tão renovado, mas voando. Como se eu tivesse voado, assim, sabe? Animado. Eu não voltei com autoestima, eu voltei com a estima do alto. Qual que é a diferença? A autoestima é você achar que você é o bonzão, né? A estima do alto é, eu sei que eu sou alguém porque o alto me fez alguém, né? E eu fui renovado. Para mim isso é graça, é essa esperança. Então, se você está cansado, e está tudo bem estar cansado, né? Você que tem mais de 70 anos, o corpo cansa mais rápido. Você que tem menos de 70 anos, o corpo cansa menos, mas às vezes tem que, como eu, responsabilidade de ficar cuidando de 3 crianças e tal. Eu não sei explicar, é sobrenatural, mas a gente tem que ouvir a voz do Espírito e tem que ir. Ir como? Eu estou cansado, eu não vou para a igreja hoje. É o contrário, vai para a igreja cansado, porque o sobrenatural vai acontecer, sabe? É claro, se você está lá com uma doença muito infecciosa, ou o médico não indica, não vá, tá bom, irmão, irmã? Não é isso que eu estou dizendo. Mas se é mais uma, quase que beira a preguiça, quase que beira, vai, creia, Ele renova. É impressionante como Ele faz, Deus é gracioso, e quando a gente se coloca na obra, de uma forma que eu não sei explicar, sem razões lógicas e humanas, por isso que é de Deus, né? Transcende a compreensão humana, a gente volta a Paulo e Silas cantando na prisão, não faz sentido, né? Não faz sentido. Os discípulos animados porque estão sendo martirizados, não faz sentido, né? Mas faz sentido pela fé. Quero terminar a pregação de hoje contando a história do Stanley Jones. Stanley Jones foi um missionário por 50 anos na Índia. É um homem maravilhoso, talvez um dos maiores missionários do século 19 para o 20. Durante seu tempo na Índia, ele se deparou com um dilema muito importante na sua missão. Ele estava numa cidade onde tinha muita necessidade espiritual, muita necessidade de missão, mas as circunstâncias eram muito desafiadoras. Era um deserto, eram problemáticas. Ele sabia que seria muito difícil e muitos colegas missionários estavam hesitantes de ir para lá, temendo por sua própria segurança, porque era um ambiente hostil. E não tem que ir para lá se Deus não mandou ir para lá, viu? Só se Deus mandou ir para lá. Mas Deus mandou Stanley Jones ir para lá. E agora? Ele teve a confirmação, uma forte convicção que era para ele ir para aquela cidade, mesmo sabendo que teriam coisas complicadas ali. E ele obedece a essa chamada crucial, e aí ele foi para um povo que queria ouvir o Evangelho, como esse etíope, e vidas foram transformadas. Ele partiu para a Índia. Quando chegou lá, encontrou uma comunidade ansiosa por ouvir sobre o amor de Deus, e através das suas pregações e do cuidado que ele ofereceu, muitas vidas foram salvas para Cristo Jesus. E ele percebeu que a sua disposição para obedecer à voz de Deus, apesar das incertezas, havia aberto portas para um avivamento espiritual.
A história de Stanley Jones, a história de Filipe, do diácono, nos ensinam que a obediência pode nos levar a resultados transformadores. Em contexto de deserto, a obediência é o nosso alicerce. Eu vou repetir. Em contextos de deserto, a obediência é o nosso alicerce. Quando eu olho para a faixa de Gaza hoje, eu tenho que dizer que não tem mais jeito? Não. Eu vou ser obediente à palavra. E a palavra de Deus diz que tudo tem jeito. E que a gente deve orar. E que a gente deve buscar. Eu fico com a obediência. Ainda que meus pensamentos tenham as suas lógicas, eu fico com a palavra de Deus. A situação que eu estou vivendo é muito difícil, é muito complicada, dá vontade de desistir, tudo me indica para desistir, mas eu não vou desistir, porque eu fico com a palavra de Deus. Em contextos de deserto, a obediência é o seu alicerce. A obediência não é apenas uma questão de cumprir deveres, mas de confiar na providência de Deus e na capacidade de Deus de realizar grandes coisas através de nós. Eu desejo para cada um de nós nessa tarde, que cada um de nós tenhamos ouvidos atentos à voz de Deus. No pilarzinho, no ministério que você está, se você é pai, se você é mãe, se você é avô, é avó, não importa o papel que você desenvolve na sociedade. Cada um de nós tem vários papéis, né? Todos nós somos filhos, alguns são pais e mães, alguns são irmãos e irmãs, alguns são amigos de alguém, alguns são professores, outros são colegas, outros são alunos. Todos nós temos papéis, e em todos esses papéis, Deus tem um objetivo. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa sempre ouvir a voz do Senhor.